Mas pediram para eu falar um pouco do ICD, do Instituto da Criança com Diabetes, antes de fazer as perguntas. Para quem não conhece, o ICD é uma ONG, uma sociedade civil sem fins lucrativos, que fez uma parceria com o Ministério da Saúde nos anos 98, na verdade começamos, e 2013 é que nós fechamos a parceria realmente, para abrir as portas em 2004. Então, é uma parceria Ministério da Saúde com uma organização não governamental e que hoje é o maior centro de diabetes tipo 1 da América Latina. Atendemos 3.500 e poucos pacientes com diabetes tipo 1. Embora o nome criança, isso foi feito mais como uma estratégia, porque o objetivo era atender pacientes insulino-dependentes, que estão, em sua maioria, na faixa de 0 a 20 anos como porta de entrada. Então, a porta de entrada virou 0 a 20 anos para a gente fazer um novo tipo de paciente que viesse a se beneficiar dessas novas tecnologias, etc. Mas hoje ainda não temos porta de saída, porque o serviço, modéstia à parte, é tão bom que ninguém quer sair. Agora, claro que eles têm toda a liberdade para sair, à medida que vão pegando empregos, etc., vão conseguindo ter planos privados e tal. Mas eu acho que é um modelo que deu certo, em que a iniciativa privada, o terceiro setor, juntou recursos, construiu um prédio num terreno próprio da União, ato contínuo doou o prédio à União, quer dizer, o prédio hoje pertence ao Ministério da Saúde, leia-se Grupo Hospitalar Conceição, mas a administração é do Instituto da Criança com Diabetes. Então, é um tipo de parceria que... Agora, foi difícil implementar, foi muito difícil, você falando. Foi de uma dificuldade ímpar. Na verdade, a gente conseguiu porque tinha todo um processo emocional ali envolvido, em que a gente conseguiu a adesão de toda a sociedade gaúcha, porque todo mundo conhece alguém com diabetes. Isso foi um dos motes da nossa campanha. E todo mundo tem pelo menos um parente com diabetes, se não for tipo 1, é tipo 2, que isso é mais comum. Então, foi a partir de toda essa emocionalidade e adesão de publicitários, advogados, engenheiros, etc. Obviamente, não foi uma coisa feita só por médicos e profissionais de saúde. Mas, dito isso, eu passo agora para as perguntas. Temos uma aqui para o Reinaldo Mapelli. Como tornar a parceria legalmente regulada e envolvendo o poder público quando trata-se de um programa proposto pelo setor privado? O programa tem que vir, na verdade, do setor público. É ele que vai, dentro da determinada política, entendendo que não consegue dar conta da demanda, é isso que está lá na Lei Orgânica de Saúde, Lei 8.080, de 90. Ele não conseguindo, é ele que vai fazer um estudo e vai alguma convocação pública, alguma coisa do gênero. Mas, do ponto de vista prático, a gente sabe que a iniciativa privada pode e deve sugerir essas parcerias. Então, o importante é chegar até o secretário de Estado, o secretário do município, ou o ministro da Saúde, levar a proposta para que ele entenda a importância daquilo, porque aí a parte jurídica lá do gestor é que vai fazer isso de maneira correta dentro da legislação, né? Mais ou menos nesse sentido. Certamente, vai muito de sensibilizar o gestor. Você estava falando agora há pouco dessa parceria, e ele falou de falta de dinheiro, né? Na verdade, o gestor, eu vi isso lá com bastante frequência, ele não tem recursos suficientes mesmo, o recurso do SUS cada vez diminui, enfim, etc., e ele vai tomar decisões prioritárias. Então, é uma questão de sensibilizar mesmo, mas quem vai fazer a proposta do ponto de vista jurídico, escolher o formato, é o gestor público, né? Para o Dr. Richard Blumel. O custo do procedimento não incorpora a redução de gastos com quadros mais graves ou complicações que apareçam mais adiante, se não há atendimento. É possível incorporar essa economia para a sustentabilidade de projetos como o da saúde, como o DV Saúde, PV? Eu não entendi muito bem a pergunta. O custo do procedimento, por favor, só para pegar o racional. Quem é que fez a pergunta, por favor? Só para me explicar um pouquinho melhor do contexto. Tem muitos estudos de impacto econômico de intervenções na atenção básica e de redução de custos que são fenomenais.
Sim. Então, a gente está falando aí de coisas que são de baixa complexidade Sim. e são procedimentos que são pagos com dinheiro bem pequeno, Sim. mas o impacto de realizar esse procedimento em redução na saúde e gasto para a saúde, se ele não for considerado para incorporar, porque é um procedimento sozinho, que é para ser pago, para um procedimento que está dentro de uma estrutura que seria pública. Então, você tem o gasto indireto todo que não está acontecendo aí. Você só está pagando o gasto direto. Então, como que você vai receber gasto direto, Sim. só aquilo dali, se o indireto nada está sendo computado, nenhuma economia em cima disso? Já entendi. Então, a gente tem que ter uma visão global, porque se a gente pegar o que é pago dentro para um sistema público e colocar ele numa estrutura como vocês estão fazendo, ele é como idiosincrático. Tá bom, Maria Ângela? Sim. Eu estou querendo na verdade, saber se é possível na verdade, eu a responderia a gente sua ter uma pergunta. visão Sim, diferente disso. eu acho que o foco não tem que ser na doença, né? O problema é o que a gente foca na doença, a gente tem que focar na saúde. Por isso aí vem de encontro esses programas que são os programas preventivos. O CIE já se atentou a isso. Dentro dessas unidades que eu comentei com vocês, a gente já tem o PMP, que é o Programa Médico Preventivo. Ele já tem essa preocupação. E até é difícil da gente mostrar para o gestor, ele fala, mas por que eu preciso fazer esse diagnóstico? Esse eu não preciso. Não, você precisa sim. Né? E fora isso, eu não comentei com os senhores, mas dentro desse programa PMP, ele já gera informações, já gera indicadores para nós. Então, eu fico, amanhã ou depois, se o gestor ele quer saber, ele vai lançar um programa de saúde para São Paulo, ele tem acesso a todos os nossos Big Data, e lá está, olha, população, mulher, não sei o quê, que teve hipertensão, tantos por cento. Aqui, eu estou percebendo com a sua população, Polara, você tem mais obeso, então eu consigo informar ele. Eu acho que a gente tem que mudar o foco tem que ser na saúde. Obrigado. Só a título de informação, lá no Instituto, que nós temos uma programação de educação diária, de manhã, de tarde, a gente diminuiu ao longo dos 14 anos de efetivo funcionamento, diminuímos em 89,5%, 90% o índice de hospitalizações por situações agudas, ou seja, hipoglicemias graves e cetoacidose diabética, que era o nosso primeiro grande objetivo. O outro segundo grande objetivo é a diminuição das complicações crônicas, que isso a gente está vendo ao longo do tempo. Né? Bom, uma outra pergunta para o doutor Reinaldo. Quais são os principais riscos do modelo das PPPs para o setor público? Bom, o regime jurídico das parcerias público-privadas é mais recente, é complicadíssimo, eu nem teria tranquilidade de falar exatamente, embora eu tenha acompanhado um pouco, é uma coisa nova. Eu acho que existe um risco em todas as parcerias, embora eu seja defensor delas, como eu falei agora há pouco para vocês, até porque acho que a Constituição Federal já previa isso, em todas elas existe um risco de uma terceirização excessiva, isso a gente tem visto, sim, ao longo dos anos, que faça com que o poder público não cumpra o seu papel de planejamento, de organização, de controle e de prestar determinado serviço. O senhor está falando agora há pouco, você, né, da atenção básica, o Programa de Saúde da Família é o melhor programa de atenção básica do mundo, a gente sabe disso. Não está totalmente implementado no país, enfim, mas é um programa, pelo menos do ponto de vista teórico, bem feito, bem formulado, etc. Em algumas cidades se terceirizou demais, dando exemplo da atenção básica, e aí o gestor fica refém da iniciativa privada, inverte um pouco a situação. Se imaginando que a iniciativa privada não funciona adequadamente, e por vezes ela não funciona, o que ele faz? E isso eu vi mesmo na experiência, quando a gente tem um mau parceiro, porque existem bons e maus parceiros, evidentemente, o que se faz? Então, acho que o risco, estou falando isso porque a parceria público-privada, embora eu não domine muito esse tema, é uma parceria a longo prazo, o volume de recursos destinado é muito grande, na atividade, em algumas atividades, ela me parece um pouco mais adequada, eu não sou contra esse tipo de parceria, não, mas quando você pensa, por exemplo, em estrada, em que tem lá a estrada, né, o uso da estrada, tem condições de ter recursos através de
pedágio, esse tipo de coisa, aí sim, vou sustentar isso por 20, 30 anos, é um pouco mais fácil. A saúde é um pouco diferente, os custos oscilam muito, você tem um problema, como você está comentando aqui, de uma tabela SUS-baixo. Então, as críticas que são feitas é nesse sentido, que público-privadas são de prazo muito longo, de recursos muito grandes e ainda é algo muito novo. Mas eu acho que o risco, como em toda parceria, é isso que eu estou comentando com vocês. É importante que elas existam, mas dentro de um certo nível de controle do SUS. Eu acho também. Agora, há uma tendência no Brasil... Perdão. Só para comentar, doutor. Certo. Bom, às vezes a gente fala de parceria público-privada como gênero, né? E acho que o doutor estava se referindo, são duas modalidades contratuais da Lei 11.079 de 2004. Concessão administrativa e concessão patrocinada, que são utilizadas para metrô, para construção de presídios e manutenção das atividades de hotelaria envolvidas no presídio, não no poder de polícia, efetivamente. E para essa modalidade especificamente de saúde é mais complicado mesmo, né? Mas acho que nesse ambiente eu imaginei que a gente estivesse falando de parceria público-privada como gênero, incluindo aí os contratos de gestão em termos de parceria, né? Aí eu acho que aí entra toda a sua exposição anterior sobre a questão de fiscalização, não é? Aproveitando o chapéu de advogado aqui também para... Tá bom, o tempo está estourado, mas eu só queria então terminar com uma frase que eu acho interessante, que é o seguinte: eu vejo muito um crescimento, pelo menos da tendência de parcerias público-privadas, mas ainda vejo muito no Brasil uma tentativa de demonização do setor privado muito grande ainda, né? Então, essa questão é um vício, é um viés que nós temos aqui nesse país, de que vem de longa data, e parece que isso ainda perdura. Em São Paulo, talvez menos, por ser todo um estado mais industrializado, outras relações de trabalho, etc. Mas o que acontece no Nordeste, mais ou menos, é isso, é questão e em outras partes do país também, mas talvez no Nordeste mais, é a questão da demonização da parceria pública. Quer dizer, a coisa tem que ser vestal, a virgem tem que ser virgem mesmo, né? Então, isso fica muito difícil de a gente avançar nessa questão. Mas é isso. Muito obrigado pelo comparecimento aqui. Vamos continuar daqui a pouco, né? Qual é a tendência agora? O que vamos fazer? O tempo estava esgotado. Então, muito obrigado.